Em 12 de agosto do ano 30 antes da nossa era, em um palácio de Alexandria cercado pelas legiões romanas, Cleópatra vivia algo que nunca mais voltaria a experimentar. Um último fragmento de liberdade. Lá fora, o mundo que ela havia governado por mais de 2 décadas desmoronava sob o peso do avanço romano. Lá dentro, entre muros de pedra e corredores silenciosos, a última rainha do Egito compreendia que o tempo já não lhe pertencia. A história costuma lembrar este final, como uma cena envolta em romantismo, uma rainha exótica, um gesto final elegante, uma morte transformada em lenda. Mas essa imagem foi construída depois, lapidada por poetas e vencedores. A realidade, muito mais sombria. Começou como uma operação cuidadosamente desenhada para quebrar a vontade humana. Não se tratava de um desfecho rápido nem digno, mas de uma espera prolongada, calculada, dirigida por um homem que entendia o poder como uma arte de desgaste. Esse homem era Otávio, o futuro Augusto. Para ele, Cleópatra não era apenas uma inimiga derrotada. Era um símbolo. Enquanto ela continuasse viva, sua vitória não estaria completa. Roma não celebrava apenas territórios conquistados. Celebrava corpos submetidos, coroas abatidas, histórias reescritas a favor do vencedor. E nenhuma história era mais útil do que a da rainha que havia desafiado Roma seduzindo César e Marco Antônio. Alexandria, naqueles dias, já não era a joia do Mediterrâneo. Era uma cidade sitiada, vigiada, transformada em cenário de uma transição brutal. As bandeiras romanas tremulavam onde antes reinavam os estandartes ptolomaicos. Os corredores do palácio ecoavam com passos estranhos. Cleópatra sabia. O cerco não era apenas militar, era psicológico. Cada hora que passava reduzia suas opções, estreitava o cerco invisível em torno de sua mente. Diferente do que sugere a lenda, Cleópatra não era uma mulher dominada pelo impulso. Ela havia sido educada em filosofia, matemática, retórica e política. Falava múltiplas línguas e compreendia melhor do que ninguém a lógica do poder romano. Por isso, naquele momento decisivo, não pensou primeiro em fugir nem em render-se, mas em calcular. O que Otávio realmente buscava? Que papel ele reservava para ela na nova ordem que estava nascendo? A resposta era inquietante. Em Roma, os reis vencidos não desapareciam em silêncio. Eram exibidos, convertidos em advertência, arrastrados perante multidões para confirmar que nenhum poder, por antigo ou sagrado que fosse, podia resistir ao império. Para uma mulher que havia se apresentado como encarnação viva de Ísis, essa perspectiva não era apenas uma derrota política, era uma aniquilação simbólica. Enquanto o mundo exterior se fechava sobre ela, Cleópatra entendeu que sua verdadeira batalha não seria contra as legiões, mas contra o tempo e a manipulação. Otávio não precisava tocá-la para vencê-la. Bastava esperar, prometer, ameaçar de forma indireta. Bastou deixá-la respirar o suficiente para que a esperança se tornasse uma tortura. Esse foi o verdadeiro começo de seus últimos dias. Não uma morte repentina, mas um confinamento mental prolongado. Uma descida silenciosa para uma decisão que já não podia ser evitada, mas que ainda não estava escrita. Para compreender como Cleópatra chegou a esse ponto sem retorno, é necessário retroceder algumas semanas e observar o momento exato em que seu mundo político se quebrou definitivamente. Em 1º de agosto do ano 30 antes da nossa era, Marco Antônio, seu aliado e companheiro de poder, recebeu uma informação que mudaria o curso de tudo. Uma mensagem cuidadosamente fabricada afirmava que Cleópatra já não vivia. Não era verdade, mas foi o suficiente. Derrotado militarmente, isolado e convencido de ter perdido tudo, Marco Antônio agiu seguindo o código de honra romano que havia marcado sua vida. Não foi um gesto impulsivo, mas a resposta de um homem que acreditava ter falhado com Roma, com sua causa e com a mulher a qual havia unido seu destino. No entanto,
O desfecho não foi imediato. O tempo, mais uma vez, tornou-se um instrumento cruel. Enquanto sua força se apagava lentamente, Cleópatra foi informada do ocorrido. Não reagiu com pânico, mas com uma urgência controlada. Ordenou que o levassem até o mausoléu que ela mesma havia mandado construir meses antes, uma estrutura fortificada pensada não só como tumba, mas como refúgio final. Aquela edificação de muros grossos e uma única entrada selada por dentro representava seu último espaço de autonomia. O translado foi uma cena carregada de simbolismo. Marco Antônio, que havia sido um dos homens mais poderosos do mundo mediterrâneo, teve que ser elevado com cordas até uma janela superior, incapaz já de se sustentar por si mesmo. Não houve discursos heróicos, nem cerimônias públicas. Apenas o silêncio, o peso do fracasso e a certeza de que a ordem antiga estava desaparecendo. Morreu pouco depois, nos braços de Cleópatra. Segundo os relatos recolhidos mais tarde, suas últimas palavras não falaram de derrota, mas de memória. Pediu que ela não lamentasse sua queda, mas que se lembrasse que havia vivido com poder e se despedia com dignidade. Para Cleópatra, aquele instante selou algo mais que uma perda pessoal. Marcou o final de qualquer possibilidade de negociação real com Roma. A partir desse momento, Cleópatra ficou trancada no mausoléu junto ao corpo de Marco Antônio e duas de suas serviçais mais fiéis, Íris e Charmion. Lá fora, as forças de Otávio consolidavam seu domínio sobre Alexandria. Lá dentro, o ar se carregava de uma certeza incômoda. A rainha já não era uma governante em guerra, mas uma prisioneira em potencial. Cleópatra conhecia muito bem a tradição romana. Sabia que destino aguardava os monarcas derrotados. Não era um final discreto nem compassivo. Era uma exibição pública projetada para humilhar e advertir. Para alguém que havia construído sua autoridade misturando política e sacralidade, essa perspectiva era insuportável. Foi então que começou a contemplar seriamente uma saída definitiva, não como um ato de desespero, mas como um último gesto de controle. No entanto, o que não sabia ainda era que Otávio havia antecipado exatamente esse pensamento e que, longe de permitir que ela decidisse seu final, estava preparando algo muito mais prolongado e devastador. O confinamento no mausoléu não era o final da história. Era apenas a antessala de uma estratégia mais ampla, onde a paciência e a manipulação substituiriam as armas visíveis. Trancada no mausoléu, Cleópatra compreendeu com uma clareza dolorosa que a guerra já não era travada nos campos de batalha. As legiões romanas não precisavam derrubar os muros para vencê-la. Bastava isolá-la, deixá-la enfrentar seu próprio conhecimento do mundo romano. Ela sabia o que significava sobreviver a uma derrota contra Roma. Não era misericórdia o que esperava aos vencidos, mas um ritual cuidadosamente desenhado para apagar toda a grandeza passada. Na tradição romana, o triunfo não se completava com a vitória militar. Exigia um espetáculo. Os inimigos mais importantes deviam ser mostrados vivos, reduzidos a símbolos de submissão. Reis e rainhas caminhavam acorrentados diante de multidões que celebravam sua queda. Depois, quando o aplauso se extinguia, o destino se fechava em silêncio. Cleópatra não ignorava essa sequência. Havia-a estudado. Havia-a visto aplicada a outros. E agora, compreendia que estava destinada a ocupar esse papel. Para uma mulher que havia se apresentado ao seu povo como a encarnação de Ísis, a deusa viva que garantia a ordem e a fertilidade, essa humilhação era inconcebível. Não se tratava apenas de perder o poder, mas de ser despojada de sua identidade sagrada. Em sua mente, ser exibida em Roma equivalia a negar tudo o que havia sido. Pior ainda, significava permitir que Otávio escrevesse o último capítulo de sua história. Por isso, quase imediatamente, começou a considerar uma decisão extrema, não como um ato impulsivo,
mas como uma forma de preservar o único espaço de soberania que ainda lhe restava, o controle sobre seu próprio final. No entanto, essa possibilidade não passou despercebida para seu adversário. Otávio entendia bem Cleópatra. Sabia que sua inteligência e seu orgulho a levariam a buscar uma saída que escapasse à humilhação pública. Longe de precipitar os acontecimentos, decidiu agir com paciência. Precisava da rainha viva. Sem ela, sua vitória ficaria incompleta, privada da imagem mais poderosa que podia oferecer ao povo romano. Um triunfo sem Cleópatra seria um relato imperfeito. Por isso, antes de recorrer à força, escolheu uma ferramenta mais sutil: a negociação aparente. Poucos dias após a morte de Marco Antônio, enviou seu comandante Cornélio Galo ao mausoléu. A mensagem era cuidadosamente ambígua. Se Cleópatra se rendesse pacificamente, sua vida e segurança seriam garantidas. Chegou a insinuar que ela poderia manter uma posição de autoridade sob supervisão romana. Eram palavras desenhadas para abrir uma fenda em sua determinação. Cleópatra ouviu com atenção, mas sem ilusão. Sabia que essas promessas não tinham valor real. Roma não compartilhava o poder. Ela o absorvia. No entanto, Galo adicionou um elemento que alterou completamente o equilíbrio emocional da rainha. Falou de seus filhos, mencionou seus nomes. Sugeriu, sem o dizer abertamente, que o destino deles estava ligado às decisões de sua mãe. Não foi uma ameaça explícita. Não foi preciso. Cleópatra entendeu a mensagem com uma precisão terrível. Enquanto ela continuasse viva e cooperasse, seus filhos teriam uma possibilidade. Se optasse por desaparecer, as consequências recairiam sobre eles. Nesse instante, sua liberdade de escolha foi drasticamente reduzida. O mausoléu, que havia sido concebido como um refúgio, começou a parecer uma cela mental. Cleópatra já não estava decidindo apenas por si mesma. Estava presa entre sua dignidade e a sobrevivência de sua linhagem. Otávio havia conseguido exatamente o que buscava: detê-la. Não com correntes visíveis, mas com uma dúvida impossível de resolver. Essa dúvida não se resolveu em horas nem em dias. Ela se estendeu como uma sombra por quase 2 semanas. Enquanto Cleópatra permanecia trancada no mausoléu, presa entre a lealdade à sua própria identidade e o temor pelo destino de seus filhos, Otávio avançava sem pressa sobre Alexandria. A cidade, que durante séculos havia sido um centro de conhecimento e riqueza, transformou-se em mais uma peça da maquinaria romana. Os soldados não agiram com caos nem desordem. Tudo foi feito de maneira metódica. O Palácio Real foi revistado sala por sala, como se fosse um inventário. Tesouros acumulados por gerações da dinastia Ptolomaica foram classificados, anotados e preparados para seu translado. Não era um saque impulsivo, mas uma apropriação planejada. Roma não apenas conquistava territórios, absorvia símbolos. Os registros administrativos que sobreviveram revelam a magnitude dessa operação. Ouro, objetos rituais, tapeçarias, manuscritos e obras de arte foram retirados com uma precisão quase burocrática. Egito, o reino que havia alimentado por séculos a economia do Mediterrâneo, tornou-se uma fonte direta de financiamento para a ascensão política de Otávio. Cada objeto retirado era um sinal claro para Cleópatra. Seu mundo já estava sendo repartido sem ela. Do interior do mausoléu, a rainha não podia ver o movimento das tropas, mas o sentia. O silêncio ficava mais pesado a cada dia. As provisões começavam a diminuir, o ar se tornava denso. E, sobretudo, a espera transformava-se em uma forma de pressão constante. Otávio entendia que o tempo, nessas circunstâncias, era uma arma mais eficaz do que qualquer ataque frontal. Quando as promessas não conseguiram quebrá-la, ele mudou de estratégia. Ordenou que se iniciassem trabalhos ao redor do mausoléu. Estruturas temporárias começaram a ser erguidas em frente aos seus muros, não com o objetivo imediato de entrar,
mas para tornar visível uma ameaça. Cada golpe de ferramenta era um lembrete de que aquele refúgio não era inexpugnável, que a proteção que ela havia planejado tinha um limite. Durante o dia, os sons da construção ecoavam sem descanso. À noite, as patrulhas romanas rodeavam o perímetro, conversando em uma língua que Cleópatra compreendia perfeitamente. Não era um descuido. Era uma forma de presença constante, uma maneira de dizer-lhe que nunca estava sozinha, que cada um de seus movimentos era observado, antecipado. Por dentro, a situação se deteriorava. O corpo de Marco Antônio, apesar dos cuidados, tornava-se um lembrete físico da passagem do tempo. A rainha começava a sentir como seu controle se erosionava lentamente. Mesmo assim, não cedia. Sabia que Otávio estava testando seus limites, medindo sua resistência. O que Cleópatra ignorava era que seu adversário estava um passo à frente. Seus informantes haviam acompanhado de perto cada preparação, cada precaução que ela havia tomado nos meses anteriores, inclusive aquelas que não estavam destinadas a uma guerra visível. Nesse jogo silencioso, Otávio não buscava uma vitória rápida. Buscava uma vitória total, uma em que sua inimiga chegasse ao final exausta, sem opções e, sobretudo, sem escolha real. A espera continuava. E com cada dia que passava, a pressão se tornava mais precisa, mais calculada, mais difícil de suportar. Nesse clima de desgaste silencioso, Cleópatra começou a compreender que o verdadeiro objetivo de Otávio não era forçar uma rendição imediata, mas erodir sua capacidade de decidir. Cada jornada dentro do mausoléu era uma prova de resistência mental. O ruído exterior, a diminuição das provisões e a certeza de que seu reino já estava sendo administrado por outros atuavam como uma pressão constante, invisível, mas implacável. Foi então que outro elemento se tornou central em seu pensamento: o conhecimento. Durante anos, Cleópatra havia cultivado saberes que iam além da política. Havia estudado medicina, botânica e as tradições farmacológicas do Egito. Esse interesse não era um passatempo. Em seu mundo, o saber era uma forma de poder, e agora, esse poder se tornava uma possível saída. Entre os objetos que havia levado ao mausoléu, encontravam-se substâncias cuidadosamente selecionadas. Não eram instrumentos de violência, mas resultados de observação e estudo. Cleópatra havia dedicado tempo a compreender como certas combinações poderiam induzir um final rápido, silencioso, sem dramatismo visível. Para ela, não se tratava de fugir, mas de preservar a dignidade diante de um destino que outros queriam impor-lhe. No entanto, Otávio não era alheio a essas preparações. Seus informantes, infiltrados no entorno palaciano durante meses, haviam transmitido detalhes sobre os interesses médicos da rainha. Sabia que, se não agisse com cuidado, Cleópatra poderia antecipar seus planos. Por isso, decidiu intensificar o controle psicológico com um movimento calculado. A mensagem chegou de forma indireta, mas devastadora. Foi-lhe informado que seu filho mais velho, Cesário, havia sido interceptado enquanto tentava fugir. Não houve detalhes extensos. Não foi preciso. A mera sugestão bastou para quebrar algo nela. Na realidade, a informação não era verdadeira. Cesário ainda se encontrava em fuga, mas a veracidade não era relevante. O efeito, sim, o era. A partir desse momento, quem esteve perto de Cleópatra descreveu uma mudança profunda. Não reagiu com gritos nem com súplicas. Entrou em um silêncio prolongado. Passava horas imóvel, olhando os muros de pedra como se tentasse ler neles um futuro que já não podia controlar. A estratégia havia funcionado. Otávio havia conseguido o que buscava: paralisá-la. Pouco depois, o passo seguinte foi executado com rapidez. As forças romanas forçaram o acesso ao mausoléu. Não foi uma entrada caótica, mas precisa. As barreiras foram removidas e as serviçais desarmadas sem alvoroço.
Cleópatra compreendeu, em questão de segundos, que aquele espaço já não lhe pertencia. Privada de seus últimos recursos e trasladada sob custódia, foi levada de volta ao palácio que havia governado. A ironia era cruel. Já não era um centro de poder, mas uma residência vigiada. Cada gesto seu era observado, cada movimento registrado. Não se tratava apenas de evitar que tomasse uma decisão definitiva, mas de lembrá-la, minuto a minuto, que sua vontade estava sendo administrada por outros. Assim começava uma nova fase de seu cativeiro, não entre muros fortificados, mas sob uma vigilância constante que transformava o cotidiano em uma forma de submissão. Otávio havia conseguido algo fundamental: mantê-la viva sem devolver-lhe o controle. E nesse estado, a espera se transformou na mais dura das provas. O palácio, agora ocupado pelas forças romanas, tornou-se o cenário mais refinado da humilhação. À primeira vista, nada parecia uma prisão. A estância designada a Cleópatra era ampla, bem iluminada, com mobiliário digno de uma rainha. Mas essa comodidade era apenas uma fachada. 2 guardas permaneciam dentro do quarto dia e noite. Não vigiavam a porta por fora, observavam por dentro. Cada gesto, cada silêncio, cada respiração ficava exposta. A ausência de intimidade foi uma ferramenta cuidadosamente escolhida. Cleópatra, que havia governado da distância ritual do poder, encontrou-se reduzida a uma presença observada constantemente. Não era uma medida improvisada para protegê-la. Era um método para erodir sua identidade. A mensagem era clara. Inclusive, seu corpo já não lhe pertencia por completo. Nesses dias, o controle tornou-se meticuloso. A comida era provada antes de chegar às suas mãos. Os objetos pessoais foram retirados ou inspecionados. Os rituais cotidianos, que antes afirmavam sua condição sagrada, foram despojados de todo o simbolismo. A rainha compreendeu que Otávio não buscava seu sofrimento físico. Buscava algo mais profundo: a aceitação silenciosa da derrota. Em 15 de agosto, Otávio decidiu visitá-la. Não entrou com arrogância nem com gestos teatrais. Fez isso com uma cortesia estudada, acompanhado por oficiais que permaneceram em silêncio. Cleópatra se levantou ao vê-lo e, seguindo um antigo costume, inclinou-se diante dele. Permaneceu assim por longos instantes. Otávio não se apressou em detê-la. Deixou que o tempo marcasse a diferença entre quem manda e quem espera. A conversa que se seguiu foi quase administrativa. Falou do futuro do Egito como se tratasse de uma reorganização necessária. Mencionou impostos, guarnições, acordos. Seu tom era sereno, inclusive amável. Por um momento, Cleópatra pôde pensar que existia uma possibilidade de coexistência. Mas essa ilusão desvaneceu-se ao final do encontro. Com a mesma calma, Otávio mencionou sua partida para Roma e explicou que ela faria parte de seu cortejo triunfal. Não o apresentou como uma ameaça, mas como um fato, como uma decisão já tomada. O povo romano, disse, estaria fascinado em ver a célebre rainha do Egito. Aquelas palavras selaram a verdade que havia permanecido implícita desde o início. Tudo o anterior, as promessas, a vigilância, a aparente consideração, havia tido um único propósito: mantê-la viva até esse momento. Cleópatra entendeu então que não haveria clemência real. Seu destino era converter-se em uma imagem pública, em uma advertência ambulante. Sua história, reduzida a um símbolo controlado por outros. A partir desse dia, qualquer esperança de negociação desapareceu. Sem meios visíveis para decidir seu final, e sob uma supervisão constante, Cleópatra se enfrentou a uma realidade extrema. Tentou resistir deixando de se alimentar, mas essa forma de protesto foi rapidamente neutralizada mediante advertências indiretas relacionadas com seus filhos. Inclusive, seu enfraquecimento devia ser mantido dentro de limites aceitáveis. O poder romano não precisava apressar nada.
Cleópatra estava exatamente onde Otávio queria, viva, vigiada e consciente de que o tempo avançava para um desfecho desenhado por outros. No entanto, em meio a essa aparente impotência, a rainha ainda conservava algo que não podia ser confiscado com facilidade: sua capacidade de observar, aprender e esperar o momento adequado. Porque mesmo no confinamento mais controlado, a mente continuava sendo um território difícil de conquistar por completo. Os dias seguintes foram um exercício sistemático de desgaste. Cleópatra mal falava. Dormia pouco. Rejeitava os adornos que antes definiam sua imagem pública e vestia sempre de escuro, como se já estivesse de luto por si mesma. Os médicos designados informavam que seu corpo se debilitava, mas sua mente permanecia alerta. Otávio não queria que ela morresse. Queria que resistisse o suficiente para cumprir sua função final. Entre quem a vigiava, encontrava-se Olympus, o médico encarregado de supervisionar seu estado. Diferente dos soldados, ele não se aproximava com desconfiança, mas com curiosidade profissional. Cleópatra o percebeu de imediato e entendeu que, em um ambiente onde quase tudo lhe havia sido tirado, a conversa podia se tornar uma ferramenta. Não o seduziu com gestos nem promessas. Fez isso com palavras. Durante longas horas, falou com ele sobre plantas, remédios antigos, tradições médicas egípcias e gregas. Não eram conversas improvisadas. Cleópatra possuía um conhecimento real e profundo, adquirido ao longo de anos de estudo. Olympus, lisonjeado pela atenção de uma figura lendária, começou a compartilhar detalhes técnicos, observações e casos que havia visto ao longo de sua carreira. Assim, sem levantar suspeitas, Cleópatra foi reconstruindo um mapa invisível. Aprendeu que substâncias podiam passar despercebidas, que reações se confundiam com causas naturais, que elementos cotidianos não despertavam alarme. Não buscava algo imediato. Buscava uma possibilidade que não pudesse ser bloqueada pela vigilância romana. Enquanto isso, Otávio acreditava ter fechado todas as saídas. Os objetos haviam sido retirados, a comida controlada, as visitas limitadas. O corpo de Cleópatra estava sob custódia, mas sua mente continuava explorando. A rainha havia compreendido uma verdade fundamental. Quando o poder elimina as opções evidentes, só restam as improváveis. A oportunidade chegou sob a forma de uma solicitação aparentemente inocente. Cleópatra pediu permissão para visitar o lugar onde Marco Antônio havia sido enterrado provisoriamente. Argumentou que desejava se despedir antes de partir para Roma. Era um pedido cuidadosamente calculado. Negá-lo teria sido ofensivo até mesmo para os padrões romanos, onde os ritos funerários tinham um peso simbólico considerável. Otávio hesitou, não por compaixão, mas por prudência. Finalmente, concedeu a autorização sob estrita escolta. Cada objeto que Cleópatra levaria foi revisado. Flores, oferendas, recipientes. Nada parecia fora do lugar. O controle era exaustivo. Mesmo assim, algo escapou à sua previsão. No mausoléu, rodeada de flores funerárias, Cleópatra encontrou o que precisava. Não um objeto escondido, mas algo comum, ornamental, invisível aos olhos de quem não sabia olhar. As plantas, colocadas como símbolo de luto, ocultavam uma possibilidade que só alguém com seu conhecimento podia reconhecer. Durante horas, permaneceu ali, chorando, falando em voz baixa, realizando os gestos esperados de uma viúva derrotada. Os guardas, comovidos pela cena, afastaram-se o suficiente para conceder-lhe um breve espaço de intimidade. Foi nessa margem mínima onde a rainha agiu com calma e determinação. Não houve dramatismo, não houve gestos visíveis, apenas uma decisão executada com precisão, em silêncio, como tudo o que havia aprendido a fazer nos últimos dias. Quando chegou o momento de regressar ao palácio, Cleópatra caminhou sem dificuldade aparente. Ninguém suspeitou de nada.
Havia conseguido o que parecia impossível: recuperar, por um instante final, o controle sobre seu destino. O trajeto de regresso ao palácio transcorreu sem incidentes visíveis. Cleópatra avançava com passo firme, acompanhada pela escolta, mantendo o gesto sereno que havia aprendido a dominar desde jovem. Por dentro, entretanto, cada minuto adquiria um peso distinto. Não era pressa o que sentia, mas uma concentração absoluta. Sabia que qualquer sinal precipitado podia alterar o desfecho que havia escolhido com tanto cuidado. Ao chegar aos seus aposentos, pediu para descansar. Ninguém questionou. Seu estado havia sido frágil por dias e o cansaço parecia uma explicação suficiente. Íris e Charmion, suas serviçais mais leais, compreenderam de imediato que algo havia mudado. Não fizeram perguntas. A comunicação entre elas já não precisava de palavras. Bastaram olhares e gestos mínimos para confirmar o inevitável. Cleópatra recostou-se, não como uma prisioneira resignada, mas como uma rainha que se prepara para um último ato de coerência. Pediu que lhe levassem as vestimentas que havia reservado para ocasiões solenes. Não buscava ostentação, mas continuidade. Vestir-se assim era uma forma de afirmar que sua identidade não havia sido anulada pela vigilância nem pela espera. Era um lembrete silencioso de quem havia sido e de quem continuava sendo naquele instante. O tempo começou a dilatar-se. A respiração tornou-se mais lenta. A lucidez, estranhamente nítida. Cleópatra não expressou medo nem dor. Sua mente parecia percorrer com uma calma inquietante os anos de governo, as decisões tomadas, os erros e as alianças. Não como um julgamento, mas como um encerramento. Ao seu redor, Íris e Charmion permaneciam atentas, conscientes de que já não havia retorno. Quando compreenderam que o final se aproximava, tomaram sua própria decisão. Não por obrigação, mas por lealdade. Em um mundo onde quase tudo havia sido tirado, escolheram acompanhar sua rainha até o último limite. Seu gesto não foi ruidoso nem teatral. Foi íntimo, contido, coerente com o silêncio que havia dominado esses dias. O descobrimento ocorreu mais tarde, quando a ausência de movimento despertou suspeitas. Ao entrar, os guardas encontraram uma cena cuidadosamente disposta. Cleópatra jazia imóvel, vestida como nos dias de cerimônia. Íris estava perto, já sem forças. Charmion, ainda consciente, realizou um último gesto antes de perder o fôlego. Ajustou a coroa sobre a cabeça de sua senhora, certificando-se de que permanecesse em seu lugar. Quando lhe perguntaram se aquilo estava bem feito, respondeu com um fio de voz que atravessou o tempo, que era digno de alguém descendente de tantos reis. Depois, o silêncio ocupou a estância por completo. Otávio foi informado de imediato. Sua reação oscilou entre a frustração e uma admiração que não se permitiu reconhecer em público. Havia perdido o símbolo central de seu triunfo. A rainha havia escapado à exibição que ele havia planejado com tanto cuidado. No entanto, o poder ainda podia controlar o relato. As explicações oficiais falariam depois de símbolos convenientes e finais estilizados. A verdade, mais discreta e menos cômoda, ficaria enterrada sob camadas de versão e lenda. Cleópatra não havia desaparecido como um mito romântico, mas como uma mulher que, privada de opções visíveis, escolheu a única forma de autonomia que lhe restava. Com sua partida, não só se fechava uma vida, mas também uma era. E embora Roma avançasse para escrever sua própria história, houve algo que não pôde confiscar por completo. A decisão final de uma rainha que se negou a ser reduzida a um troféu. A morte de Cleópatra não foi o final que Roma havia planejado, mas sim o começo de uma história cuidadosamente reconstruída. Privado de sua peça central, Otávio reagiu com rapidez. Ordenou exames, consultas, comparações. Não buscava compreendê-la, mas controlar as consequências. A ambiguidade do desfecho era perigosa.
Uma rainha que morre sob custódia romana podia se tornar uma sombra incômoda para o poder. Foi então que surgiu uma versão mais conveniente. Uma imagem simbólica, fácil de lembrar, carregada de exotismo. Um relato capaz de transformar um fracasso político em uma cena quase poética. O final de Cleópatra começou a ser contado como um gesto elegante, envolto em um símbolo antigo, algo que se encaixava melhor com a imaginação coletiva do que a verdade silenciosa de uma mulher cercada, vigiada e privada de opções visíveis. Essa versão não nasceu do acaso. Servia a Roma. Convertia uma derrota narrativa em uma lenda controlada. Um símbolo substituía uma responsabilidade. E com o tempo, essa história foi repetida, ampliada e fixada na memória cultural por escritores e dramaturgos que jamais haviam visto Alexandria, nem compreendido o alcance real daqueles dias. Mas por trás do mito persistia outra realidade. Cleópatra não morreu como um personagem romântico, mas como um ser humano submetido a uma estratégia de desgaste psicológico. Seus últimos dias não foram uma cena teatral, mas uma sequência de privações calculadas. Foi-lhe tirado o poder, a intimidade, o controle do tempo e, durante semanas, inclusive o direito de decidir. Otávio entendia algo que muitos séculos depois continuaria se repetindo. O domínio mais eficaz nem sempre precisa de força visível. Às vezes basta administrar a esperança, dosar o medo e atrasar as decisões alheias até que a vontade se fracture. Cleópatra foi vítima desse método, não de um arroubo, mas de um sistema. Quando Otávio desfilou em Roma, o público aplaudiu uma vitória que não conhecia em profundidade. Viu uma imagem, não um processo. Celebrou o final de uma inimiga sem saber que, na realidade, havia presenciado a derrota de uma mulher diante de uma maquinaria de poder que não tolerava finais escolhidos. Cleópatra tinha 39 anos quando morreu. Havia governado por mais de 2 décadas. Havia negociado com os homens mais poderosos de seu tempo. E havia sustentado um reino em equilíbrio entre culturas, línguas e deuses. Seu final não foi uma rendição. Foi uma negação consciente de se converter em um objeto público. A lição que sua história deixa não pertence apenas ao mundo antigo. Nos lembra que a crueldade nem sempre se manifesta de forma evidente. Às vezes se apresenta como ordem, como espera, como promessa adiada. E quando essas estratégias são esquecidas, corremos o risco de repeti-las, convencidos de que a violência só existe quando deixa marcas visíveis. Cleópatra não foi simplesmente uma rainha derrotada. Foi uma mulher despojada de tudo, menos de sua capacidade de decidir no último instante. E nesse gesto silencioso, incômodo para os vencedores, deixou uma marca que nenhuma lenda pôde apagar por completo.